Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Devido aos ritmos intensos de industrialização e de exploração de recursos naturais que avançam em nossa sociedade, o meio ambiente e os ecossistemas, que abrigam a diversidade de espécies de fauna e flora do planeta Terra, mas, sobretudo, a vida humana, dependem de um equilíbrio no balanço energético da atmosfera. Alterações nesse balanço energético atmosférico podem ser os principais fatores para as mudanças climáticas e aumento na temperatura média global. Nesse cenário, todos os componentes biológicos, químicos e físicos que estruturam a natureza começam a sofrer as preocupantes consequências de degradação ambiental e das mudanças climáticas. Hoje, na segunda aula do nosso curso sobre mudanças climáticas, iniciamos o módulo Fundamentos com o professor Edinaldo Oliveira Santos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que nos ajudará a aprofundar os conhecimentos sobre o balanço global de radiação e energia, bem como suas características e fatores primordiais para os conhecimentos sobre as mudanças climáticas que influenciam nas transformações ambientais e nas atividades humanas. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, balanço global de radiação e energia. Olá a todos. Meu nome é Edinaldo Oliveira dos Santos, Eu sou professor do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também sou professor permanente do Programas de Pós-Graduação em Prática e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para falar com vocês no primeiro módulo da disciplina de Mudanças Climáticas do projeto Saber Comum, e eu vou falar para vocês sobre balanço global de radiação e energia. E a gente vai discutir bastante isso, porque isso é primordial para os conhecimentos sobre mudanças climáticas. O objetivo, então, dessa aula é aprender sobre a radiação solar e terrestre, ou seja, aquela que chega do Sol e a que a Terra própria produz, em vista dessa radiação que chega, os balanços de radiação, que é consequências e energia, e todos os processos importantes para as mudanças do clima em nosso planeta. De forma geral, eu vou apresentar para vocês o que é clima, porque a gente precisa saber, em relação à mudança climática, o que é clima, os elementos e os fatores climáticos que a gente tem em nosso planeta, os processos de radiação, o que seria radiação, como ela ocorre, suas características e principais processos envolvidos para o planeta. Aí a gente entra com os balanços de ondas curtas, que é aqueles que provêm do Sol, e os balanços de ondas longas, que é aqueles que a Terra própria emite. E no final, a gente vai fazer uma relação entre a interação que a radiação tem e faz com a atmosfera e os fatores que devem ser avaliados para a mudança do clima. Então, para começar, a gente tem que entender e definir o que é clima, no sentido de meteorologia. Então, o clima é um conjunto habitual, predominante no nosso planeta, flutuante em relação aos seus elementos químicos, físicos e biológicos e que caracterizam a atmosfera de um local e influenciam nos seres vivos que nele habitam. Por exemplo, os seres vivos, nós, seres humanos. Então, isso é uma definição da Organização Mundial de Meteorologia. Normalmente, o clima varia predominantemente no espaço e em relação ao tempo, para que a gente caracterize o clima de um local, tem que ter no mínimo de 10 anos e, de forma normal, 30 anos. Então, quando a gente está falando em termos de clima, são ciclos que se repetem com certas tendências, para mais ou para menos. Então, em vista do clima, nós também temos elementos e fatores que, de certa forma, norteiam o clima, ou modelam o clima. Então, o que são elementos climáticos? São propriedades ou grandezas da atmosfera que caracterizam e conferem o estado do clima. Então, o clima é uma conjunção dos diferentes elementos climáticos. Por exemplo, radiação solar, temperatura, umidade, pressão e vento. E que é o elemento que a gente vai mencionar daqui a pouco, o que seria radiação solar. E tem fatores, Então, os fatores são os agentes causais que condicionam os elementos ou fenômenos climáticos. Então, quando a gente está falando em mudança do clima, a gente vai falar dos elementos e também dos fenômenos que acontecem. Para isso, a gente tem que saber que fatores estão mais intensos ou menos intensos. Então, tudo que a gente fala em relação a clima
nós temos que avaliar todos esses componentes, todos os sistemas dentro dele, né? Os elementos e os fatores. Por isso que há uma complexidade imensa de estudar o clima. Então, quando a gente está falando em mudança climática, que é um dos fatores que altera o clima, eu tenho que analisar todos esses componentes. Então, para começar, dentro desses elementos que eu falei, e que tem interferência diretamente no clima, porque a energia que vem do Sol é a energia que nos dá vida e faz moldar o clima, a gente tem que saber o que seria a radiação solar. Então, a radiação solar é a energia gerada pelo Sol, né, que se propaga pelo espaço em todas as direções, ou seja, chega no nosso planeta em todas as direções, e não há necessidade de um meio de conexão material. Ou seja, o que seria radiação? A energia sai do Sol, entre Sol e a Terra, nós não temos nenhum meio material, né? Então, isso se chama radiação. Como é oriunda do Sol, nós definimos que é radiação solar. Então, quando a energia se propaga desta forma, aí nós recebemos o nome dessa energia, denominamos, na verdade, de energia radiante e radiação. Tá certo? Então, essa radiação solar é a energia recebida pelo nosso planeta na forma de ondas eletromagnéticas. Ou seja, como é que essa radiação sai do Sol e chega na Terra? Através de ondas, né? E essas ondas são eletromagnéticas. E isso é preconizado na física, porque toda matéria que esteja com temperatura superior a 0 graus Kelvin, né, ou seja, a unidade aí em Kelvin absoluto, ela irradia radiação no espaço, que o cerca sob a forma dessas ondas. Então, a gente tem que conhecer o que seria a radiação e, claro, como seria essa energia, ok? Então, por definição, né, foi isso que eu falei. Aí, com essa definição e esse conceito básico de radiação solar, a gente vai entender todos os processos que ocorrem no nosso planeta e, consequentemente, no clima, e dentro do clima, se está havendo mudanças ou não em relação a esses processos. Então, a gente começa o que seria essa onda eletromagnética e como ela se transforma, ela promove essa radiação eletromagnética. Então, eu tenho que conhecer, né, como essa onda percorre, saindo do Sol e chegando à Terra. Normalmente, a gente faz essa relação com o comprimento de onda, né? E eu tenho que saber também qual é a frequência, ou seja, qual é o número de cristas que passam por um ponto de referência na unidade do tempo. E, por último, eu sei que com isso, tanto com o comprimento de onda, com a frequência dessa onda, eu consigo obter qual é a velocidade de propagação dessa onda. E isso, normalmente, eu consigo ter a velocidade a partir da velocidade da luz. Então, uma onda dessa radiação que sai do Sol, ela chega na Terra aproximadamente em 8 minutos. Então, para vocês verem, a cada 8 minutos nós estamos recebendo radiação proveniente do Sol. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são os comprimentos de onda que chegam na Terra, qual é o tipo de comprimento de onda que chega na Terra, né, oriundo do Sol, e dentro da Terra, como é que se processa essas ondas? Não é semelhante porque os comprimentos e as frequências são diferentes. Se eu sei como é que se processa essa saída, né, e essa velocidade de propagação, eu consigo obter quais são esses tipos de ondas. Então, esses conjuntos de todas as radiações eletromagnéticas que saem do Sol, elas são ordenadas segundo as frequências do seu comprimento de onda, e nós chamamos isso de espectro eletromagnético. Então, esse espectro eletromagnético, eu posso dividir ele em, principalmente para os fatores e elementos de fenômenos climáticos, principalmente a gente quer saber radiações ultravioleta, né? A gente conhece por causa da questão do câncer, da ultravioleta, UV, protetor solar, a gente tem uns horários estabelecidos. Então, ela representa, nesse espectro, normalmente 9%. O visível, que o ser humano enxerga e outros animais, dentro do espectro se representa em torno de 41%, e em infravermelho é 50%. Ou seja, basicamente, a maioria dessas radiações dentro do espectro eletromagnético, nós temos o visível como 41%, que a gente normalmente observa dentro do nosso planeta, e é o que a gente entende para também ser útil nas atividades da biosfera, da vida do nosso planeta. Se vocês notarem,
o ultravioleta, né, e que pega o violeta, que é a última cor, é a primeira cor em comprimento de onda do nosso arco-íris, né, do visível que a gente enxerga, e seria comprimentos de ondas curtas. Então, essas são radiações que chegam de forma mais veloz, mais frequente, né, pela velocidade de propagação, e representa 9%. 41% seria o visível, comprimentos médios aí, esses comprimentos, né? Mas, de certa forma, dentro de curtos, que é o que o Sol emite. E já os comprimentos de onda longa, né, que é infravermelha, basicamente são aquelas que a Terra emite de volta para a atmosfera. Então, nós temos 3 tipos de comprimentos maiores aí, né? E dentro desse espectro, 9, 41 e 50%. Então, a gente observa que os comprimentos entre 0,18 até 4 nanômetros são os comprimentos necessários para todos os elementos e fenômenos do nosso planeta e, consequentemente, para a mudança do clima que a gente tem que analisar. Dito isso, a gente sabe que existe um espectro de emissão de radiação do Sol e da Terra. Essa radiação proveniente do Sol, nós denominamos de ondas curtas, ou seja, um comprimento menor que 4 micrômetros, que é muito menor do que um fio de cabelo humano. E a radiação terrestre são ondas longas, que são maiores do que esses comprimentos de 4 micrômetros. Basicamente, a quantidade de radiação que chega no Sol é muito maior do que aquela que a Terra emite. Consequentemente, nós vamos ver no final que é por isso que a atmosfera, né, junto com todos os seus elementos e fatores, faz com que nós tenhamos vida no nosso planeta, diferentemente de outros planetas que não têm atmosfera, e aí a energia chega e retorna totalmente. Essa radiação, a gente, como eu falei antes, em vista do comprimento de onda, então a gente pode mencionar radiação solar e terrestre, ou seja, a radiação solar nós chamamos de ondas curtas, aquela que vem do Sol, e aquelas que é emitida pela Terra nós chamamos de radiações de ondas longas. Então, isso é uma lei de meteorologia, chamada Lei de Wien, que diz que quanto maior for a temperatura de um corpo, e o referência é um corpo mais escuro, corpo negro, hipotético, menor será o comprimento de onda para a qual a emissão é máxima. Então, como o Sol, né, tem um comprimento de onda muito menor, a quantidade de radiação é muito maior, enquanto que a Terra é muito menor. Dito isso, essa radiação que sai do Sol, e a gente analisa através dos comprimentos de onda, que a gente já analisou que chega no planeta Terra através de comprimentos de ondas curtas, essa radiação ela chega primeiro no topo da atmosfera. Ela chega de forma contínua, naquela frequência que eu falei, através dos comprimentos de onda. E essa frequência, né, que ela chega 8 minutos a cada quantidade que chega no nosso planeta, ela chega no topo. Esse topo, a meteorologia denomina como 100 quilômetros, porque a gente divide a atmosfera, né, de forma termométrica, varia a temperatura. Então, eu tenho a primeira camada próxima da superfície, chamada de troposfera. Depois, eu tenho a estratosfera, que é onde tem a camada de ozônio, né? E aí eu tenho outras camadas, né, que vai até, basicamente, a termosfera. A termosfera recebe inicialmente essa energia, né, em forma de ondas. E essa energia no topo da atmosfera, ela sofre variações em vista da órbita da Terra, da inclinação do eixo de rotação e da forma da Terra. Então, o que seria isso, né? A órbita da Terra seria um movimento de translação, ou seja, tem momentos que a Terra está mais próxima do Sol e tem momentos que está mais distante do Sol. Então, quando a Terra está mais próxima do Sol, nós chamamos de periélio ou perigeu. Então, ou seja, quer dizer que se estiver mais distante, né, que é o caso de afélio, essa quantidade de radiação, de certa forma, é menor, enquanto que periélio é menor. Isso acontece em 2 momentos do nosso planeta. Em julho, seria a distância que a Terra está mais distante do Sol, né, e quando a Terra se encontra mais próxima do Sol, acontece isso em janeiro. Então, o fluxo de radiação ele decai proporcionalmente ao inverso do quadrado da distância que separa a fonte e o observador. No caso, a fonte é o Sol e o observador é o nosso planeta. Então, a gente usa esses processos físicos para determinar a distância Terra-Sol e essa quantidade durante o ano, que é em vista do movimento de translação.
O movimento de translação, ele dá origem às estações do ano. Então, é um dos fatores que afeta, né, essa quantidade de radiação que chega no topo da atmosfera. O outro fator que interfere nessa quantidade que chega no topo da atmosfera é a própria inclinação do eixo de rotação. Então, quando eu tenho diferenças em relação ao eixo de rotação, ou seja, a rotação da Terra em relação à translação que faz com o Sol, eu tenho momentos de máximos, nós chamamos de solstício, tem uma declinação máxima, é um ângulo, e eu tenho equinócios, quando há, basicamente, a mínima declinação do Sol. É por isso que nós temos 2 solstícios, inverno e verão, e 2 equinócios, outono e primavera. Por isso que nós temos 4 estações do ano no nosso planeta. Esse também interfere nessa quantidade de radiação, pela inclinação que recebe o Sol, o nosso planeta. E o último é a forma da Terra. A Terra não tem uma forma de uma circunferência perfeita. Não é uma bola perfeita, como de futebol. Ela é um geóide, é uma figura geométrica que é achatada nos polos. Em vista disso, você tem diferenças, né, de radiação, de recebimento dessa radiação do ponto do planeta em vista dessa forma da Terra. Então, como esses 3 processos, né, e fatores interferem de forma muito pequena, a gente denomina que isso é uma constante solar, ou seja, todo dia nós podemos calcular uma quantidade de energia radiante que atinge perpendicularmente o limite superior da atmosfera, ou seja, a termosfera, em uma superfície a uma distância média Terra-Sol. Como vocês viram lá, eu falei em afélio e periélio. Eu tenho uma distância média Terra-Sol. Então, essa quantidade nós consideramos que é constante, basicamente, durante o ano. Então, é constante, o atual valor dela é 1.396 watts por metro quadrado. Então, se eu sei esse valor que chega no topo da atmosfera, eu sei que essa quantidade de radiação solar incidente no topo da atmosfera, ela é função, basicamente, da época do ano, que eu falei para vocês, né? Da latitude, onde eu estou no planeta, e em que momento do dia isso ocorrerá, ou seja, a hora do dia. Então, devido à absorção e reflexão atmosférica, essa quantidade que chega no topo da atmosfera, ela vai atravessar a nossa atmosfera e chega à superfície. Consequentemente, vai ter desvios, né? Por causa dos gases e outros elementos, nuvem, vai absorver ou vai refletir. Então, ela é menor, essa quantidade de radiação que a Terra recebe no limite superior da atmosfera é menor quando chega na superfície. Isso, basicamente, a gente pode entender com uma distribuição da radiação solar incidente, como vocês estão vendo nesse gráfico, ou seja, 100% chega no topo da atmosfera, e, basicamente, na superfície, só chega 66% dessas ondas, que são balanço de ondas curtas, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ou seja, essa radiação que atravessa a atmosfera e que chega na superfície, ela tem, basicamente, 66% do total que chegou no topo da atmosfera. Os outros 34% são perdidos ou são utilizados pela atmosfera. Por exemplo, lá na estratosfera, que absorve a radiação ultravioleta. Com isso, a gente também consegue obter essa radiação que chegou na superfície e foi absorvida, ela vai ser trabalhada com vários processos e elementos de meteorologia, né, no nosso planeta. Então, a Terra, o que é que ela faz? Ela absorve essa radiação, né, esse balanço de ondas curtas, e essas radiações que foram absorvidas vão aquecer o solo, sendo posteriormente emitida pelo comprimento de ondas longas. Ou seja, a Terra emite agora um outro tipo de comprimento, que é comprimento de ondas longas, com intensidade máximas em 10 micron, ou seja, no infravermelho. Ou seja, essa intensidade máxima de 10 micron infravermelho se chama radiação terrestre. Então, nós sabemos que essa radiação terrestre, 90% dessa radiação terrestre, elas são absorvidas pelos, né? Ou seja, ela recebe, devolve para a atmosfera, e na atmosfera existe uma composição gasosa, nós chamamos de gases de efeito estufa, que absorvem vapor d'água e CO2 principalmente, que são responsáveis pelo aquecimento da atmosfera junto ao solo. Ou seja, é o que nós chamamos de fenômeno de efeito estufa. É um fenômeno natural, ok? E que é benéfico para o nosso planeta e que nos faz termos vida. Então, esses gases e outros absorvem essa radiação,
reemitida pela Terra, ou seja, no meu balanço de ondas longas. 10% dessa radiação emitida pela Terra, eles são perdidos direto para o espaço sideral, ou seja, esses gases não conseguem absorver. Então, 10% do que é emitido pela Terra vai direto para o espaço, devolvido para o espaço. Então, o que seria o efeito estufa? Para que vocês possam entender, porque isso vai interferir naquelas discussões que temos hoje sobre mudanças do clima. O efeito estufa, na verdade, é composto que a atmosfera tem, né, principalmente na troposfera. Nós temos constituinte de maior concentração, que é o nitrogênio e o oxigênio, mas esses constituintes, que representam em torno, né, de 98%, eles absorvem pouco ou nenhuma radiação de ondas curtas, ou seja, deixa passar essa radiação, a atmosfera deixa passar. Enquanto determinados gases traços, né, como vapor d'água, CO2, metano, eles absorvem de forma muito eficiente a radiação de ondas longas. Com isso, faz com que a Terra se aqueça. Ressaltando que o fenômeno do efeito estufa é natural. O que nós estamos discutindo hoje, dentro da mudança do clima, é o quão a intensidade causada pelo homem está intensificando esse fenômeno e, com isso, aquecendo o planeta. Por isso que se denomina de aquecimento global com a causa antrópica, ou seja, causada pelo homem. E essa causa está sendo discutida bastante, que é em vista dos combustíveis fósseis. Se eu tenho, ou seja, o meu balanço de ondas curtas, que é aquele proveniente do Sol, atravessou a atmosfera, chegou na superfície, e aquele que sai, que é a minha radiação, e o balanço de ondas longas, emitida pela Terra, nós estamos o que nós chamamos de saldo de radiação. É esse saldo de radiação que é importante para as discussões do clima, de elementos e fenômenos meteorológicos. Então, o que significa o saldo de radiação? Representa a radiação emitida pela Terra e aquela que fica retida na superfície do planeta, ou seja, aquela que serve para a manutenção da nossa vida, seja dos seres vivos, animais, vegetais, etc. Consequentemente, é essa que a gente tem que analisar se está havendo um aumento ou não. Em resumo, a gente viu, em relação aos balanços, né, de radiação, aquelas provenientes do Sol, nós chamamos balanço de ondas curtas, que isso tem a ver com a interação com a atmosfera diretamente em relação às camadas de atmosfera, compostas de gases, e nuvens, por exemplo, que faz com que haja uma absorção, reflexão e transmissão dessa energia, e tem um espalhamento também que devolve para a superfície. Na superfície, que nós chamamos de radiação global, né, nós temos uma absorção e, consequentemente, também uma reflexão. E a gente viu que isso tem a ver com o albedo da superfície. Já em relação ao balanço de ondas longas, aquela que é emitida pela Terra, eu tenho uma interação entre a atmosfera e a superfície, principalmente na atmosfera, na troposfera, nós temos gases que absorvem e emitem de volta para a superfície essa radiação de ondas longas. Isso é em vista dos gases de efeito estufa, né, de forma natural, e nós estamos observando recentemente uma intensificação dessa composição gasosa, principalmente CO2 e metano, que é causada pelo homem. Então, se a gente sabe a quantidade que chega, radiação de ondas curtas, e aquela que sai, radiação de ondas longas, a gente consegue monitorar, né, e modular o clima e avaliar se isso está interferindo nesse clima. Consequentemente, em relação à mudança climática em médio e longo prazo. Então, normalmente, o nosso planeta, independente do homem, né, da existência do ser humano, ele tem uma estabilidade no clima global. Ou seja, normalmente, essa quantidade de radiação de ondas curtas proveniente do Sol, que chega na superfície, e aquela emitida pela Terra, radiação de ondas longas, é um balanço de entra que sai, que normalmente causa estabilidade ao clima global. Quando isso, por algum motivo e fator externo ou interno, está desequilibrado, aí a gente analisa em relação a fatores que podem estar interferindo nessa relação e estabilidade do clima global. Por isso que a gente precisa, né, inicialmente, antes de começar a analisar mudança do clima, saber esses balanços de radiação, de que entra e que sai, e ver se está no equilíbrio radiativo e, consequentemente, termométrico. Isso vai interferir também o que nós chamamos de aquecimento global,
Por quê? Porque se a Terra, na sua composição de gases, está sendo mais emitidas, como CO2 e metano, e essa camada superior, né, acima da superfície, que nós chamamos de efeito estufa, se ela for ampliada, com maior composição desses gases, ela vai aumentar essa absorção, devolver para a superfície e vai aquecer mais. Então, essa é a preocupação em relação à mudança do clima. Então, a gente tem que observar esse balanço energético da Terra, né? Esse gráfico que vocês estão vendo aí, eu tenho os percentuais de entrada e saída, tá certo? E quando a gente analisa a interação entre a radiação solar e a atmosfera, a gente tem que saber que, em relação às ondas curtas, a gente tem que analisar o poder de reflexão das nuvens. Então, se nós tivermos maior evaporação, maior condensação, vai formar mais nuvens e que isso pode alterar a radiação que chega. Em relação à radiação de ondas longas, aquela emitida pela Terra, nós temos que observar se está mudando o vapor da água, que é o principal gás de efeito estufa naturalmente, e outros gases como o CO2. Então, se tiver uma maior quantidade desses gases, vai haver maior absorção, consequentemente, vai haver maior aquecimento da superfície. Então, essa absorção e difusão, a gente analisa através desses gráficos, que vocês estão vendo à direita, de todos os gases, né, pelo comprimento de onda, e a gente vê se está absorvendo anualmente ou em médio e longo prazo. Isso tem que colocar isso para avaliar esse balanço de entrada e saída. Então, isso é importante saber, porque aí a gente consegue modelar. E através da modelagem atmosférica, a gente consegue avaliar se o clima está alterando e em que intensidade está sendo alterado. Então, a gente tem que analisar tudo isso, né, que eu falei para vocês nessa aula, e principalmente também os nossos fatores. Quais são os fatores, né, que nós chamamos de forçantes, que faz com que haja mudanças impostas no balanço de energia planetário e que causa mudança no clima e, consequentemente, causa aumento da temperatura global, que nós chamamos de aquecimento global. Esses fatores ou forçantes são externos, por exemplo, flutuações na emissão de energia solar, variações no eixo de rotação e na órbita da Terra, que eu mencionei lá atrás, ou seja, fatores que não dependem do nosso planeta, né? E aqueles fatores internos. Tem fatores naturais, por exemplo, erupções vulcânicas, circulações oceânicas e a distribuição de continente e oceano. Esses fatores naturais, o ser humano, de certa forma, não interfere, né, como necessário. Então, em relação às antrópicas, nós temos a intensificação de gases de efeito estufa, alteração no uso e ocupação do solo. Então, é isso que está fazendo com que haja o aquecimento global. Então, é por isso que a gente tem que analisar tanto os fatores externos e internos, avaliação naturais ou antrópicos, e, consequentemente, a gente avaliar se tudo isso, né, está interferindo. Em que a intensidade está interferindo, consequentemente, isso vai interferir no nosso cenário de mudanças climáticas. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou deixar várias sugestões de leitura e espero que vocês, ao longo do curso, consigam aprender e ter conhecimento específico para diferenciar todos esses fatores e elementos que podem estar interferindo na mudança do clima. Obrigado. Como vimos, os sintomas da industrialização intensiva, bem como os comportamentos de consumo e produção, convergem para um desequilíbrio climático, com exponencial aumento na emissão de gases que potencializam o efeito estufa e, por consequência, trazem instabilidade ao balanço energético global. Para intervir neste cenário e contribuir com uma maior compreensão de suas problemáticas, é preciso reconhecer os fatores que influenciam o agravamento ou minimização de suas condições e fenômenos climáticos. Na próxima aula do nosso curso, falaremos sobre a circulação atmosférica de grande e mesoescala, circulação oceânica e distribuição dos elementos climáticos. Até lá!